O verso 12 a seguir diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e vã é a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que seja Deus tudo em todos. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Nos ensina, Pai, através da tua palavra, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós guardamos o domingo, e muitas vezes sabem por que guardamos o domingo. Porque é um dia de feriado. Não, é o dia, a igreja guarda o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou, então é o dia da ressurreição do Senhor. E por que nós assentamos à mesa com o Senhor? Porque Jesus morreu e ressuscitou, como ele havia dito, e disse, e colocou, estipulou a igreja tem duas ordenanças do Senhor: batismo e santa ceia, sentarmos à mesa com ele. E Paulo, escrevendo esse texto aqui de Coríntios, falando sobre a ressurreição, e agora ele fala do Senhor Jesus Cristo, que muita gente não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, e até hoje tem gente que não acredita nisso. Só que prova da ressurreição começa em nós mesmos. Quem não nasceu no lar cristão, não era cristão, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos vivificou. Então quem não era cristão e se converteu, era um morto, só que andava, comia, bebia, falava, mas era um morto. Aí ressuscitou através de Cristo, e agora vive para a glória de Deus. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é o maior milagre da fé cristã. Porque se nós não cremos na ressurreição de Cristo, não vamos crer na ressurreição do nosso corpo. Por que as pessoas não prezam hoje pelo corpo como o templo do Espírito Santo? Porque não estão preocupados com a ressurreição.
Porque nós sabemos que quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, quem estiver vivo, vai ser transformado naquele momento, num corpo glorificado. Mas quem morreu em Cristo, vai ressuscitar num corpo glorificado, mesmo que não tenha mais nem osso lá no cemitério. Vai ressuscitar num corpo glorificado. Então a ressurreição é o maior milagre da fé cristã. Por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é para nós o fundamento da nossa fé. É o fundamento. Nós estamos alicerçados na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou sobre isso e aconteceu, e existem provas disso. Não é contos, não é historinha, é história real, verdadeira. Então nós estamos aqui, Paulo diz até aqui no versículo 12, ora, se prega que Cristo que ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Quer dizer, não adianta nada ter fé em Cristo, se não acreditar que o túmulo lá, o anjo moveu a pedra e o Senhor saiu e apareceu para muita gente, depois ressuscitado, e depois ressuscitado comeu pão, comeu peixe e esteve presente com os discípulos. Então a ressurreição de Jesus Cristo é para nós fundamento da nossa fé. Por quê? Sem fé na ressurreição de Jesus Cristo, a mesa do Senhor está vazia. E eu quero parar um pouco aqui. Jesus está presente nesse local, você queira ou não queira. O problema não é o Senhor Jesus, o problema é nós. Eu falo para você e garanto que Jesus está presente nesse local, porque Ele disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, estaria presente. E se Ele que está presente nesses elementos, simbolicamente, Ele quer estar presente na minha e na tua vida. Hoje, para muita gente, irmãos, a presença de Jesus é significante, mas para quem nasceu de novo, para quem é cristão, a presença do Senhor Jesus Cristo é tudo na vida dele. Lembra aquele louvor? Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é. Se Jesus não for tudo para você, meu irmão, alguma coisa está errada com a tua fé. Não é a pregação não, é a nossa fé, é a fé das pessoas. Ele se faz presente realmente. Simbolicamente o pão representa o corpo dele, sim. O cálice, o suco de uva representa o sangue dele, sim. Mas ele se faz presente espiritualmente. Ele está conosco todos os dias até a consumação de séculos. Então, sem fé na ressurreição do Senhor, a mesa do Senhor está vazia. Não tem sentido alguém participar da Santa Ceia sem ter a certeza que Jesus está presente na vida dela e presente ali nos elementos espiritualmente. Não tem sentido. E banalizar de uma maneira tão degenerada a Santa Ceia, que as pessoas, não precisa ser batizado para dar uma Santa Ceia, não precisa. Irmãos, precisa sim, irmãos, é a ordenança do Senhor. Nós não podemos quebrar a ordenança do Senhor. O que Jesus ordenou pela sua palavra tem que ser cumprida. Então, irmãos, que nós temos que crer na ressurreição do Senhor, porque sem crermos que Jesus está presente, a mesa se torna vazia. Eu sempre falo, irmãos, há 40, 50 anos atrás, não existia tantos certificados nos púlpitos, diplomas, né? Que hoje o que mais tem é doutor em púlpito. Mas existiam homens compromissados com a palavra de Deus, e causava temor às pessoas, que ouvia as pessoas dizerem, com palavras muitas vezes, no linguajar comum, mas dizia verdade realmente para as pessoas se quebrantarem diante da presença do Senhor. Porque, irmãos, sentarmos à mesa, sem saber que o Senhor está presente, para nós não redunda em nada.
não vai causar efeito nenhum em nossa alma, nosso coração, mas temos que ter a certeza que Jesus faz presente, tanto em nossa vida, como nos elementos espiritualmente. Então outra coisa, sem a fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a pregação da Santa Ceia é vazia. Adianta eu pregar sem a presença do Senhor? Não adianta, irmãos. Adianta eu louvar o Senhor sem a presença do Senhor nesse local? Não adianta, irmãos. O que traz para nós, irmãos, gozo e alegria, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor que traz gozo e alegria na vida do cristão, irmãos. Podemos ter momentos aí fora de euforia, podemos, mas alegria e gozo, quem traz é a presença de Deus em nossas vidas. É por isso que um avivamento é necessário em nossas vidas, irmãos, para termos a alegria completa. Quando Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, tenho alegria intensa no Senhor, é exatamente isso, irmãos, alegria constante, gozo, prazer. Outra coisa, sem a fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, esse ato de estarmos aqui é inútil. O que adianta? Certa feita uma pessoa disse para mim assim, olha, eu não consigo entender como uma pessoa vai à casa do Senhor, sai da casa, se programa, hoje é Santa Ceia, vou à casa do Senhor, sentar à mesa com o Senhor, e não tem lá dentro de mim aquele desejo de ter comunhão com o anfitrião da festa, porque eu sou convidado, você é convidado, o anfitrião, o dono da festa é ele. Você é convidado para ir na casa de alguém, claro que você só vai entrar lá se aquela pessoa estiver lá, se a pessoa não estiver lá, vai estar vazio. A mesma coisa somos nós, irmãos. Estamos aqui para sentar à mesa com o Senhor, com a certeza que o Senhor se faz presente. Não é historinha, é realidade. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada, para você entender isso aqui. A Bíblia fala que o anjo do Senhor visitou Abraão, primeiro prometeu a Abraão, e depois no ano seguinte passou na casa de Abraão, e falou assim para Abraão, Abraão, daqui um ano, Sara terá um filho em seus braços. E a Bíblia fala, que a Sara estava lá no fundo ouvindo, e ela deu risada. Aí o anjo do Senhor falou para Abraão assim, Abraão, por que Sara riu? A Sara lá no fundo, não ri não, não minta que eu vi você rindo. Irmãos, Deus nos vê em qualquer lugar. Deus nos vê. Muitas vezes, irmãos, nós não vemos, mas nós temos um Deus que vê tudo. Deus vê todas as coisas, até aquilo que nós não falamos, Deus já sabe que nós vamos falar. Outra coisa, sem a fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não cremos nas testemunhas do túmulo, porque as mulheres testificaram. O anjo testificou, e de anunciar a Pedro e irmãos, que aquele que disse que ia ressuscitar, ressuscitou, e espera vocês lá, vocês vão para lá, que ele vai esperar vocês lá, conforme a promessa de Deus. Irmãos, nós temos que crer nessas promessas. Então, irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, é que sem fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, estamos em nossos pecados. Se eu não creio que Jesus ressuscitou e habita em mim, está comigo, eu continuo nos meus pecados. Mas em segundo lugar, porque a ressurreição de Cristo é o maior milagre da fé cristã. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é para nós, na mesa do Senhor, tudo de gozo e alegria. Eu vou pegar um pedaço de pão e vou comer, é pão, mas dizer, Senhor,
muito obrigado pelo teu corpo que o Senhor entregou por mim na cruz do Calvário. Eu vou beber o cálice de suco de uva, e vou dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu sangue aspergido para a remissão dos meus pecados na cruz do Calvário. É isso que nós vamos ver na Santa Ceia. A ressurreição do Senhor nos mostra que Cristo faz presente na mesa do Senhor, e é o maior acontecimento da história do mundo em todos os tempos. Porque existe antes de Cristo e depois de Cristo, exatamente por quê? Porque se cumpriu as profecias verdadeiras, tanto no nascimento de Cristo, como na ressurreição de Cristo. Mas irmãos, você sabe de uma coisa? Que às vezes a gente começa a pensar, você começa a ler o Evangelho de Mateus, e quando Jesus fala assim, olha, importa que eu tenho que ir para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, vou ser crucificado. E Jesus já tinha falado tanto para aqueles discípulos, mas tinha falado tanto. Aí ele fala assim, não Senhor, vai não. O Senhor faz isso não. Para trás de mim, Satanás. Os discípulos não acreditavam que Jesus tinha que ir para Jerusalém, morrer para ressuscitar. A mesma coisa são pessoas hoje, irmãos, não crê na ressurreição de Jesus Cristo e não crê na ressurreição do seu corpo. Irmãos, a Bíblia diz no Apocalipse, deu o mar os seus mortos, aqueles que morreram afogados no mar, que os navios enterraram lá no fundo do mar. Estava vendo esses dias uma reportagem de um navio que está com mais de 2.000, não sei quantos metros no fundo do mar lá. Não sei quantas pessoas ficaram lá enterradas lá. Se tem salvo lá, a Bíblia diz, um dia o mar deu seus mortos, o fogo deu seus mortos, a terra deu seus mortos, e aqueles que estiverem em Cristo, ressuscitarão para a glória de Deus. Irmãos, o nosso corpo, Deus deu para ser um corpo eterno. Você nasceu, através de sua mãe e seu pai, mas esse corpo que Deus te deu, é para ser um corpo eterno. Não é nessa fisionomia, não sei qual é a fisionomia, mas o corpo, Jesus ressuscitou num corpo físico. E falou para os discípulos, coloca as tuas mãos aqui, coloca o teu dedo aqui, Tomé, vê. O que eu aprendo mais aqui, irmãos? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a maior prova de que o cristianismo é a única religião viva. Cristianismo é a única religião viva. Não existe um líder de outra religião vivo. Apareceu um camarada aí nos anos 80, nos anos 70, que dizia que era o Elias encarnado. Estava preparando a igreja para o arrebatamento. E ele tinha dons, Deus usava ele, aquela coisa toda. E ele estava preparando a igreja para o arrebatamento, que ele era a 7ª trombeta, aquela coisa toda, né? Que ele não ia morrer, que estava preparando. De repente o camarada morre. Acabou-se. É o William Branham, Tabernáculo da Fé. Se você entrar lá no Google, você vai encontrar, no YouTube, aliás, Tabernáculo da Fé, William Branham. Morreu. Os discípulos continuam adorando. Toda a igreja do William Branham tem uma fotografia lá. Deus usou, ele tinha dom, Deus usou. E tem provas disso, tem provas. Pessoas que foram curadas, libertas, tantas coisas mais, tantos sinais que aconteceram. Mas ele não conseguiu vencer a morte. O único que conseguiu vencer a morte é o Senhor Jesus Cristo, e diz aqui o texto, aqui, Coríntios capítulo 15, 28, e quando todas as coisas estiverem sujeitas, também todas as coisas ele sujeitou, será para que Deus seja tudo em todos. Por quê? Verso 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Só que na minha e na tua vida que somos cristãos, Jesus Cristo já aniquilou a morte das nossas vidas, para vivermos eternamente com Ele. E eu vejo as pessoas indiferentes com toda essa grandeza que Deus deu para ela. Isso é melhor do que você ganhar de presente um carro, né? Estava vendo aí esses dias, parado no farol ali, dois carros importados.
uma Land Rover e uma Range Rover. Até eu falei, caramba, que dois nomes quase igual. Uma mais bonita que a outra, né? Falei, meu Deus do céu, né? Que carro bonito, né? A tua vitória garantida, que Jesus conquistou na cruz por você, que já venceu a tua morte, vale mais do que qualquer presente que você venha ganhar neste mundo, irmãos. E nós estamos na Santa Ceia, sabe, se torna uma mesmice, porque não pensamos nessas vantagens, nessas coisas tão grandiosas que Deus fez por nós. Nós não pensamos nisso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o cristianismo é a maior prova de que o cristianismo é a única religião viva, porque Cristo morreu, viveu e deu vida para nós também. E irmãos, tem mais uma coisa aqui: é a maior manifestação do poder de Deus. Como é um Deus que tem tanto poder assim, pode ficar, irmãos, sujeito as nossas fraquezas, nossas falhas, e tantas coisas mais, tantas debilidades que o ser humano tem. Ontem eu ministrei aqui sobre o texto de Miqueias capítulo 6, o povo de Israel era tão cara de pau, como que eu vou apresentar ao Senhor? Deus tinha estipulado tudo, dado normas, regras e tudo mais, e agora o povo questionando. A mesma coisa é hoje, irmãos. Deus fez tudo pelas pessoas, e as pessoas, como diz o povo lá no interior, não estão nem aí com a hora do Brasil. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a doutrina fundamental da mesa do Senhor. É a doutrina fundamental da mesa do Senhor. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, provando que Ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo, e que ressuscitou a nós dos mortos espirituais, e estamos vivos. Então essa é a maior prova que Ele está conosco, e daquilo que Ele fez por nós. Por quê? O corpo sem pecado toma o lugar do corpo do pecado, com pecado. Jesus Cristo viveu nesse mundo num corpo humano sem pecado, mas Ele tomou todas as nossas dores, como diz Isaías 53, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas transgressões, o pecado que gera a morte, o pecado que faz o homem ir para o inferno. E hoje quem pecar vai para o inferno, se não se arrepender dos seus pecados. Ah, irmãos, olha só, irmãos, o pecado é bicho feio. Cuidado com o pecado. Mas só que Jesus Cristo, irmãos, Ele veio no corpo sem pecado, veio no corpo sem pecado, para tomar o lugar do corpo com o pecado, para remir do pecado, para dar vida eterna. Agora isso requer de mim, de você, um compromisso com o sacrifício dEle. Porque Jesus foi bem claro, sempre quando alguém chegava próximo a Ele, Ele dizia assim, ó, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não é viver uma vida de ociosidade e repetindo os mesmos pecados, os mesmos delitos. Não. Jesus perdoa, mas vai e não peque mais. Por que isso? Mas o que mais eu aprendo aqui, nessa doutrina da ressurreição do Senhor, que é o fundamento da mesa da Santa Ceia? O que mais eu aprendo aqui? A graça de Deus em nós toma o lugar da desonra e da dor do pecado. Isso chama-se, veja bem, na teologia, existem vários nomes, né, que são dados. Então, essa transferência de Jesus pegar o meu pecado e cravar na cruz, o teu pecado e cravar na cruz, essa questão aí, na remissão do sangue do Senhor Jesus Cristo, tem um nome, não um nome bíblico, um nome escatológico, que eu não vou lembrar agora. Então, o que nós aprendemos disso aqui, irmãos? Esse lugar, Jesus tomou o lugar da desonra, para colocar nós em lugar de honra. Tomou o lugar da desonra para colocar nós em lugar de honra. Sentar na mesa com o Senhor é sentar no lugar de honra, porque não é para todos.
A Bíblia diz: examine-se a si mesmo, come e bebe desse cálice, que batizado nas águas, aquela coisa toda. Para quem tem comunhão com a igreja, quem aceita a disciplina da palavra de Deus. Então, Jesus tomou lugar de desonra, nós temos lugar de honra. Se uma pessoa famosa te convidar para você comer na casa dele, você vai ficar todo feliz. Agora Jesus te convida para sentar à mesa com ele, e cadê a tua felicidade? Cadê a nossa felicidade? Irmãos, é para se pensar, irmãos. Lembrei da palavra, a graça substitutiva. Jesus substituiu a nossa desonra para ele, no corpo dele, para nós termos a honra. A substituição que Jesus fez por nós, irmãos. Irmãos, a coisa é séria, irmãos. Jesus tomou as suas dores, tomou os seus pecados, cravou na cruz, sofreu por você, para você ter lugar de honra à mesa do Senhor. Lembra quando Jesus contou aquela parábola, que um homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e convenceu os convidados, ninguém quis vir lá. Ele falou para o mordomo: vai pelos becos, pelos valados e enche a casa. Só que tinha uma condição para estar naquela festa lá, tinha que ter as vestes da festa. E de repente o dono da festa vai fazer uma inspeção, e encontra o camarada sem as vestes adequadas. Amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Isso me ensina uma coisa, irmãos. Eu tenho a honra de sentar à mesa com o Senhor, mas eu tenho que ter condições adequadas para sentar à mesa com Ele. Não é brincadeira, irmãos. As coisas de Deus é santa. As coisas de Deus não é levada de qualquer jeito. Sabe, irmãos, eu tenho sofrido muito esses dias. Aquele fala assim: João, o problema é deles, as pessoas fazem essas coisas. Mas sabe, irmãos, tem hora que eu vejo certas coisas na televisão, certas coisas que a gente ouve, que eu falo assim: meu Deus, sabe, aquilo me dá uma dor aqui dentro, irmãos. Há poucos dias, eu fiquei uns 3 dias com uma dor no peito, mais uma dor, quando assisti aquele filme lá daquela igreja do México lá. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, irmãos, de ver aquelas coisas lá, que eu falei: meu Jesus da glória, irmãos, eu não consigo, sabe, aquilo me mata aqui dentro. Por quê, irmãos? Deus, Ele quer que nós prezamos pela coisa sagrada. O importante para as coisas sagradas. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Essa doutrina fundamental da mesa do Senhor. A glória de Deus nos fortalece, eliminando nossas fraquezas. Jesus tira do lugar de desonra, coloca no lugar de honra, para eliminar nossas fraquezas. Irmãos, Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, ele defende essa tese. O pecado não tem mais domínio sobre o ser humano, não tem mais domínio. A pessoa peca porque quer, a pessoa peca porque quer, mas o pecado não tem domínio. Porque quando eu peco porque eu quero, estou dizendo para o Espírito Santo: eu faço a minha vontade. Porque ninguém, irmãos, que é cristão, ele vai fazer uma coisa errada, e o Espírito Santo vai falar para ele assim: rapaz, você está errado. A luzinha vai acender. Eu sempre falo: o Espírito Santo é na nossa vida igual semáforo. Lá tem o verde, o amarelo e o vermelho. Você está no verde, está caminhando bem. Mas deu o amarelo, para, irmãos. O Espírito Santo falou: opa, para aí. Se você ultrapassar o farol vermelho, meu irmão, as consequências serão terríveis. Então a mesa do Senhor apresenta um corpo espiritual no lugar do corpo natural. O corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, simbolizado pelo pão, na sua ressurreição, e esse corpo natural, que um dia também vai ressuscitar num corpo glorificado. Eu estou me alimentando agora do Senhor, porque Jesus falou para mim assim: ó, quem não come a minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia.
Oh, irmãos, Santa Ceia é um culto de avivamento para a nossa alma, para glorificarmos o Senhor, exaltarmos o Senhor, sermos gratos ao Senhor. Que mais eu aprendo aqui, irmãos, nesse fundamento da mesa do Senhor Jesus Cristo? A mesa do Senhor nos mostra a imortalidade no lugar da morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pega o elemento, você vê a imortalidade no lugar da morte. Um dia vamos morrer, mas vamos estar vivos para sempre com o Senhor. Oh, irmãos, como isso é importante para nós, irmãos. Isso aqui está passando, como diz a rapaziada, batida por pessoas. Não, irmãos, desperta. Você pega o elemento e fala assim: meu irmão, eu era morto, agora estou vivo, e não vou morrer mais nunca, se eu permanecer aos pés do Senhor. E então a mesa mostra a imortalidade no lugar da morte. Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Jesus está vivo diante do Pai, eu também um dia vou estar vivo diante do Senhor. Como isso é importante para nossas vidas, irmãos. O que mais eu aprendo aqui, como a doutrina fundamental da mesa, a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a doutrina fundamental da mesa do Senhor. O que eu aprendo aqui? A mesa do Senhor nos mostra a vida eterna com Deus, no lugar da perdição eterna. Eu vejo nos elementos a vida eterna, prometida pelo Senhor, no lugar da perdição eterna. Irmãos, existem dois caminhos, a escolha é nossa, mas escolha o caminho da vida para que viva, o caminho da morte leva para o inferno, a escolha é nossa. Nós temos, irmãos, que prezar pela nossa salvação, cuidado para não pecarmos. Se pecar, peça perdão ao Senhor e não pratique a mesma coisa, porque se nós, irmãos, praticarmos o meu pecado, consequentemente, se torna uma coisa que se torna, sabe o que? A nossa mente fica cauterizada, e aquilo com o passar do tempo já não é mais pecado, já não se torna mais pecado, porque a mente está cauterizada. Tem pessoas que fazem coisas que você fala assim: irmão, você não é cristão? Sou. Mas você acha que é pecado? Para mim não é pecado, porque a mente já está cauterizada. Que Deus venha nos despertar, irmãos, para nós não cairmos nessas condições, porque, irmãos, se cairmos nessa condição, nós vamos sofrer as consequências. Ninguém perde a salvação, as pessoas trocam a salvação por qualquer coisa. Ninguém perde salvação, não. Quando perdi a salvação, não, negativo, você trocou por alguma coisa, e acabou, somente isso. Amém, irmãos?